Dos direitos e garantias fundamentais, parte 1. Fala galera, eu sou o professor José Brauna, Direito e Reto, método UFC. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o título 2 da Constituição nesse projeto Lendo a Constituição com o professor José Brauna. O título 2, ele tem como principal escopo os direitos e garantias fundamentais. Antes de nós começarmos a leitura da nossa Constituição, nós temos que entender a sistematização, porque isso cai em prova, tá? Primeira coisa, o título, ele abrange 5 capítulos. O título 2 abrange 5 capítulos. Eu quero que você vá lá comigo, pega a sua Constituição, tá? Eu já estou aqui com a minha Constituição, vai de mecozinho, tá certo? Pegue a sua Constituição, dê uma olhada lá no artigo 5º, capítulo 1. Primeira coisa lá no capítulo 1 vai estar dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Capítulo 1. Depois você vai lá para o capítulo 2, que está o artigo 6º. Então, o capítulo 2 fala dos direitos sociais. Depois disso, você vai lá no artigo 12, vai estar nacionalidade. Depois disso, você vai lá no artigo 14, que é o capítulo 4, vai estar direitos políticos. E, por fim, o artigo 17, que vai estar contemplado o capítulo 5, partidos políticos, tá? Percebam que direitos e garantias fundamentais abrangem, então, os direitos individuais, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos à nacionalidade, né? O direito à nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Esses 5 que nós falamos agora são espécie dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, direitos e garantias fundamentais é algo um tanto que genérico, tá? E as suas especificações são esses 5 que nós acabamos de ressaltar, de falar agora, ok? Bom, vamos entender rapidamente, antes de nós entrarmos aqui, a questão dos direitos e garantias fundamentais. Eu preciso que você compreenda bem isso. Onde surgiu essa questão dos direitos e garantias fundamentais? O que esses direitos eles querem? Qual que é o principal motivo da existência desses direitos? Os direitos e garantias fundamentais, eles visam a proteção do indivíduo, tanto do indivíduo no seu aspecto subjetivo, individual, quanto do indivíduo numa dada coletividade, como no caso dos direitos sociais. O interessante é que toda a Constituição ela tem que ter, para ser considerada Constituição, uma proteção desses direitos. E eu digo mais a vocês, eu não ia aprofundar tanto, mas eu vou, já era. Olha só, tudo começa lá no cristianismo. O primeiro impulso da proteção e do reconhecimento dos direitos individuais, da dignidade da pessoa humana, foi lá no cristianismo no início. Percebam que quando Deus vem de forma encarnada, sendo Jesus, passa que Jesus, sendo um homem e também sendo Deus, ele manifestava o seu próprio direito. E esse direito, ele tinha que ser respeitado, ou seja, passou a um patamar mais elevado de respeito a esse direito. O interessante é que não só ficou com Jesus como humano, mas transcendeu para todas as outras pessoas. Robert Alexy, um alemão, grande estudioso, ele faz uma citação quando ele fala sobre essa temática de Gálatas 3, versículo 26, que diz: já não há mais judeu e nem gentios, escravos e nem livres, mulheres e nem homens. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebam então que todos se fazem indivíduo, porque Jesus veio como indivíduo. O Cristo veio como indivíduo. Com isso, nós temos a primeira ideia. Só para você ter... Olha só, que viagem, que massa. O artigo 1º que nós verificamos lá dos fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos um dispositivo que diz dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é, na verdade, então, um fundamento. Ora, mas dignidade da pessoa humana, aí tem gente que fala, pô, professor, mas é redundante. Na verdade,
se a gente for parar para pensar, o concílio de 325 depois de Cristo que consagrou essa questão da dignidade da pessoa humana, porque naquela época existia uma pessoa que não era humana, existia uma pessoa divina, então existia a dignidade da pessoa humana como homem e dignidade da pessoa divina na divindade. Justamente por isso que esse termo veio a calhar e ficou tendo a roupagem de dignidade da pessoa humana. Então perceba a historicidade que nasce lá com o cristianismo. Posteriormente, nós temos aí, eu vou só já traçar onde foi o lapso histórico, que os direitos fundamentais, os direitos individuais, as liberdades públicas, elas passaram a ser totalmente reconhecidas, ou melhor, totalmente reconhecidas não, começaram a ter o seu reconhecimento. E quando que foi isso? No século XVI e XVII, principalmente. Com 3 filósofos que eles capitanearam todo esse movimento, que foi a questão do contratualismo, tá certo? Ou, no caso, teoria do contrato social, que nós temos praticamente Thomas Hobbes, que veio primeiro, depois John Locke, depois Jean-Jacques Rousseau, tá? Então foram 3 grandes exponentes nessa fase. E aí o que eles traziam? Eles traziam praticamente 3 faseamentos desse momento do contrato social. Tá? O primeiro que seria o estado de natureza, e isso daí seria até mesmo suposição, porque eles nasceram no âmbito e no bojo da sociedade. O homem no estado de natureza, e ali, meu amigo, o homem no estado de natureza é aquele com seus instintos todos aflorados. Depois disso, numa fase evolutiva, você veio a ter o contrato social, ou seja, o homem estava ali dentro do bojo da sociedade fazendo um pacto, assinando um contrato com ela, e quem estivesse fora, e esse homem era regido pela lei, e quem estivesse fora desse contrato social, vivendo à margem da lei, não tinham seus direitos respeitados. E posteriormente o Estado que nós conhecemos hoje. Logicamente, já que é uma filosofia política, existem várias acepções a depender do filósofo que for adotar. Já que não é o caso que nós adotarmos nenhum filósofo, eu só estou tendo uma passagem aqui, uma em passant, aqui pra gente o que vale é nós ressaltarmos que houve esse movimento. E esse movimento, ele veio a calhar, principalmente, em 1776, com a Declaração dos Direitos de Virgínia. Tá certo? Então perceba que ocorreu lá nos Estados Unidos. Ali naquele momento existia então um reconhecimento, um pontapé inicial para o reconhecimento dos direitos individuais, das liberdades públicas, dos direitos civis, né? Do direito à vida, do direito à própria igualdade, no seu aspecto formal, no seu aspecto jurídico, né? Que seria todos são iguais perante a lei. E assim sucessivamente, liberdade de ir e vir e várias outras, tá? Um outro ponto que nós temos também é a questão da Revolução Francesa, principalmente com a Declaração Francesa em 1789, salvo o melhor juízo ali naquele tempo, tá certo? Então perceba que o que nós temos que saber? Nós temos que saber que na França houve um movimento, nos Estados Unidos houve um movimento e na Inglaterra também houve um movimento muito forte com a Revolução Industrial. Todos eles influenciaram fortemente os nossos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é uma característica muito forte, inerente aos direitos e garantias fundamentais, qual seja a historicidade. E perceba que na questão lá do contrato social, só um detalhezinho interessante, é que antigamente se tinha a teocracia, o poder, o poderio, a autoridade política acima de tudo, porque foi Deus que colocou aquela autoridade política. Mas com o contrato social, os direitos individuais do ser humano passa a vigorar acima dessa autoridade política, passa a ter um reconhecimento acima dessa autoridade política, porque se reconhece que existem direitos inatos, direitos que nascem com o próprio homem. E se é um direito inato, direito que nasce com o próprio homem, que lá em Jesus já foi verificado isso, então o Estado, ele na verdade ele não precisa reconhecer esse direito, ele precisa apenas assegurar esse direito. Então perceba, olha só a crescente evolutiva. Então, quando se tem um reconhecimento dos direitos aqui na Constituição, não é simplesmente para se reconhecer e tudo mais e tá simples, não. Na verdade, é uma forma de cercear, de limitar a autoridade, a arbitrariedade do próprio Estado. E é por isso que se diz que o Estado é um Estado de direito.
É um Estado em que as pessoas gozam de liberdade, é que existem os seus bens, os seus ativos, os seus patrimônios reconhecidos por esse mesmo Estado. E quando eu digo que esse Estado, ele não é um simples Estado de direito, mas sim um Estado democrático de direito, eu estou dizendo que demo, povo, cracia, poder. Então que o povo está no poder desse Estado. Aí eu volto lá no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou de forma direta. Diferente até mesmo da Constituição de Portugal, que diz o Estado de Direito Democrático. Né? Ou seja, na verdade, o direito que é democrático. Não, no nosso não. No nosso é o Estado, que é um Estado democrático. Então perceba que o reconhecimento desse direito nasce aí. Tá? Nasce na Revolução Francesa, nasce na Declaração de Virgínia, tá? Nasce com a Revolução Industrial, todo aquele movimento, tá certo? Bom, na nossa próxima aula vamos ficar por aqui, tá? Hoje eu só falei a parte histórica, algumas características desses direitos. Na nossa próxima aula a gente vai agora então entrar fortemente aqui nesses dispositivos do artigo 5º, beleza? Um abração, fique com Deus. Lembrando, eu deixei aqui alguns links na descrição, tá? Dê uma olhada nesses links aí, Facebook, Instagram, tem a nossa página do Método UFC, a nossa página do Direito e Reto, tá? Do professor José Brauna. Me siga lá, tá ok? Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Curta o nosso canal, clique aí no sininho e uma boa noite. Tamo junto, até a próxima. Valeu, um abraço, deixe seu comentário, hein? Assine o canal. Valeu!